Gênesis 18, de 1 a 15, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Diga, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado. E o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por quê? Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Vamos orar? Senhor, fala-nos ao coração. Estamos com a tua palavra diante de nós e queremos que os céus estejam abertos sobre nós também e flua neste lugar a liberação do teu Espírito. Eu sei, Senhor, que pregar é uma atividade sobre-humana, está além da minha capacidade. Peço ao Senhor que fale ao coração do que entrou aqui aflito, alguém cansado que talvez esteja aguardando o cumprimento de uma promessa e ainda não experimentou isso. Em nome de Jesus, que esta resposta chegue hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Abraão é a história do pai da fé. Ela é uma história bastante conhecida. A Bíblia narra os seus acontecimentos a partir de Gênesis, capítulo de número 12, quando Deus chama a Abraão, dizendo assim: então o Senhor disse a Abraão: saia, Abraão, da sua terra, do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E Deus faz uma promessa para Abraão: farei de você um grande povo, eu o abençoarei e eu tornarei o seu nome famoso, e você será uma bênção. Esta palavra de Deus para Abraão é uma promessa maravilhosa. Porém, esta promessa de Deus vem acompanhada de uma missão que Deus dá a Abraão, que é de sair dali para constituir uma nação nova, um povo novo. Todos nós sabemos que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, mas estes frustraram os planos de Deus. Deus então fala com Noé no futuro. Cansado daquela geração, uma nova geração começa. Porém, aquela geração de Noé também se corrompe. E Deus então chama um homem, Abraão, para dele formar uma nova nação, para que Deus se relacionasse com os homens através desta nação, através deste patriarca. A missão de Abraão não era das mais simples, mas Deus lhe fez promessa. Promessas são extraordinárias e importantíssimas na vida de qualquer pessoa, porque são as promessas que norteiam, que dá força, que faz a gente acordar na segunda-feira com mais disposição, que faz a gente olhar para o futuro com mais garra. Quando a gente tem uma promessa, quando a gente tem um alvo estabelecido, dizendo assim: olha, há uma promessa esperando por você ali naquela esquina, você vai para aquele lugar com determinação.
porque as promessas de dias melhores, de portas abertas, de superação de limites, de realização de grandes conquistas, são elas que movem o nosso coração. São essas promessas que fazem com que nós tenhamos uma expectativa melhor. Talvez você esteja aqui na noite de hoje e você ouviu da parte de Deus há muito tempo uma promessa para a sua vida, e esta promessa ainda não se cumpriu. Mas deixa eu lhe dizer, apesar de todas as dificuldades que você vem enfrentando ou que vem passando, coloque no seu coração que Deus não se esqueceu desta promessa que fez a você. E a primeira coisa que eu tenho que aprender é que as promessas não nos isentam de enfrentarmos as dificuldades. Não pense você, porque Deus fez uma promessa, que todas as coisas vão andar de forma maravilhosa. Não. Junto com a promessa existe uma missão. E esta missão, ela será árdua, será difícil, não vai ser fácil. Existirão lutas, dificuldades constantes, mas escorados na promessa de Deus, é que a gente vai conseguindo superar toda e qualquer dificuldade que vem na vida da gente. Foi isso que fez Abraão se levantar, pegar a sua esposa, os seus bens, seu sobrinho Ló e partir em direção. Deixa eu lhe dizer, sempre que nós caminhamos sustentados pelo que Deus diz, a jornada pode ser difícil, mas nós temos segurança na jornada. Sempre que estamos caminhando sustentados por uma promessa de Deus, por uma direção de Deus, não vai ser fácil, mas nós temos uma certeza: Deus é nosso companheiro de caminhada. Deus não faz promessas que sejam isentas das lutas e das dificuldades, porque são nas situações difíceis que nós vamos nos tornando melhores. Eu tenho certeza que por todas as dificuldades que você passou na sua vida, você se tornou uma pessoa melhor. Você se tornou uma pessoa mais branda, mais compreensiva, mais amorosa, uma pessoa mais compreensiva das dificuldades dos outros. Então, recebemos uma palavra no coração, temos um caminho pela frente, mas as dificuldades vão surgir, e no processo de desenvolvimento do dia a dia, a gente vai crescendo. Não foi fácil para Abraão. Logo que ele saiu na sua caminhada, ele foi para uma terra e houve uma fome tão grande, diz Gênesis 12, logo no versículo de número 10. Veja, a chamada de Abraão é Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 10 diz: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Primeiro embate. Sai com a família e já tem fome para o lugar que ele vai. Senhor, o Senhor me tirou de lá, da casa do meu pai, lá em Harã, onde tudo estava estabelecido. Eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha uma plantação, eu tinha um gado. Eu peguei tudo, estou saindo e chego aqui no primeiro lugar, no primeiro ponto de parada. Eu já encontro uma grande seca, uma grande fome, uma miséria total, que eu tenho que descer ao Egito para buscar socorro. No Egito ele enfrenta dificuldades porque a mulher dele era muito bonita, Sara. E esse período aqui em que ele é chamado, ela ainda é jovem, ela é nova. E para que ele não seja morto no Egito por causa da mulher bonita, ele diz que ela é sua irmã. E causa um problema terrível naquele local, porque o rei quer tomar Sara como sua esposa, achando que Abraão é seu irmão, e Deus intervém no negócio. Sempre que você não puder resolver uma situação, Deus vai intervir. Mas aquele problema da fome e de ele ter descido ao Egito, diz a Bíblia Sagrada que dali Abraão saiu com muitas posses e com muitos bens, porque Deus abençoou naquela terra. O que eu quero lembrar a você é que não haverá dificuldades que não trará um benefício para você. Portanto, não se intimide. Maior é aquele que fez a promessa. Ele é poderoso para cumprir. Ele não deixará que um obstáculo impeça você de chegar ao momento da sua conquista e da sua vitória. A vida da gente é como aquela corrida de obstáculos, que o atleta vai correndo, dá aqueles saltos, estica a perna e vai pulando, de repente bate numa trave daquela, ela cai, mas ele continua a corrida. É importante ele não parar. Deus está dizendo para você hoje: alguns obstáculos surgirão na sua caminhada, mas seja forte e corajoso, pois você chegará até o momento em que a sua promessa chegará. Aleluia! Aqueles que lutam, vencem. Aqueles que avançam, conseguem conquistar grandes vitórias da parte de Deus. Deus enviou Abraão com uma promessa. É importante sabermos que Deus usa o tempo como um momento de aperfeiçoamento na vida da gente.
Eu posso olhar para trás, quantas coisas eu já vivi como pastor de igreja nesses 33 anos que pastoreio a Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. E eu tenho certeza que se você olhar para o seu casamento, você que está casado há alguns anos vai dizer quantas coisas nós já passamos juntos, como crescemos, como nos desenvolvemos, como foi bom não desistir de tudo lá atrás. O tempo foi se passando, promessas que Deus fez para mim e para a Cláudia quando nos casamos, estão se cumprindo hoje. Hoje é noite de cumprimento de promessas que Deus fez na nossa vida há 33 anos atrás. Quantas dificuldades nós passamos, quanto tempo demorou. Imagina se eu lá no início dissesse assim, poxa, Deus prometeu e eu estou pastoreando Aracaju, já tem 2 anos, 2 anos, e eu estou aqui no Siqueira Campos ainda, 2 anos. Ora, 20 anos, nós estávamos indo lá para Barão de Maruim. Da Barão de Maruim fomos para o Rio Mar, do Rio Mar viemos para cá. As coisas começam a acontecer depois de um longo tempo de espera, quando Deus vê que nós estamos preparados. E eu quero olhar para esta geração, eu quero olhar para esses jovens, eu quero olhar para homens e mulheres que estão com um casamento marcado, que estão ainda para iniciar um namoro, que estão ainda para iniciar um grande projeto, que estão ainda para iniciar um empreendimento de estudo, de se formar, de se tornar um médico, um advogado, de se tornar um profissional liberal, de passar em algum concurso. Você que iniciou um projeto, pode ter certeza de uma coisa: se você não desistir, Deus vai levar você no tempo certo a conquistar esta vitória. Receba isso para a sua vida em nome de Jesus na noite de hoje. Receba isso em nome de Jesus. Assim como o vento vai trabalhando, se você vai aplaudir, aplauda mais forte, aqueça. Agora. Eu estive visitando Cuiabá, que eu fui pregar lá, e me levaram para conhecer a Chapada dos Guimarães, e é um lugar lindo, de pedras maravilhosas, e tem um local em que eles chamam de Garganta do Diabo, ou Porta do Inferno, melhor, porque é um local que muitas pessoas se suicidam, porque não tem fim, é um precipício que você olha, não tem fim. Até carros que caem lá não conseguem pegar mais, que é tão fundo, e a gente fica pensando, como é que o tempo conseguiu causar aquela erosão, fazer aquilo tudo. Sabe, é uma obra tão linda, com um nome tão feio, não é? Um nome tão feio, mas é uma obra tão linda da natureza. Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando. Irmãos que moram por aquela região, que estão aqui conosco. Que lugar lindo, maravilhoso. Assim, meus irmãos, muitas vezes o que Deus vai esculpindo na vida da gente, alguns podem achar que é a porta do inferno, mas não, é Deus esculpindo uma coisa maravilhosa na sua vida. É Deus traçando coisas lindas. No Paraná também nós temos as nossas maravilhas. Eu me lembro quando me casei, a minha lua de mel com Cláudia foi ali em Curitiba, perto da Lapa, e depois de alguns dias de lua de mel, eu falei assim, eu quero conhecer Vila Velha. Ela disse, tá bom, né? Peguei o carro, rodei, dinheiro pouco, gasolina, fui até Vila Velha. E quando eu cheguei lá, estacionei o carro, falei assim, bora? Ela falou assim, não vou não. Eu digo, bora. Ela disse, não vou não. Eu falei, por quê? Eu falei, eu vou ficar andando no meio dessas pedras aí, esse monte de pedra, negócio feio. Eu disse, mas você me faz chegar até aqui, não vai comigo agora. Foi a primeira briga. Porque eu falei, eu gastei uma gasolina tremenda querendo impressionar, mas é que ela já conhecia e eu não conhecia. Ela já tinha passado lá com o pai dela várias vezes, eu nunca, só sabia nos livros de escola. Eu não conheço ainda Vila Velha, gente. Estou me vitimando, mimimi, né? Mas o que eu quero dizer para você perdi a aula de 30 semanas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sabe? Para algumas pessoas, algumas coisas podem ser muito simples, mas para você que está vivendo, que talvez está atravessando um momento difícil, talvez o vento com o tempo está esculpindo, eu vou dizer, o fogo da provação talvez esteja esculpindo em você uma bela obra da natureza formada por Deus. E quando o milagre acontecer, todos vão ficar abismados dizendo, como foi que isto aconteceu com esta pessoa? É o que pergunto muitas vezes, o que é que está acontecendo com a família renovada de Aracaju? Eu tenho dito, Deus esculpiu a história desta igreja há muitos anos, e nós temos recebido de diversos lugares do mundo, pessoas abençoando este lugar. Hoje estamos podendo falar para diversos países, através da rede social. Deixa eu dizer uma coisa para você, não duvide da promessa de Deus. Diga ao seu irmão, não duvide da promessa de Deus. Ainda que alguém ria da promessa, Sara riu.
Olha o que é que diz Gênesis 12:12. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Deus, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Vai ter sim, porque a promessa vai se cumprir, ainda que pareça impossível. Sara estava vivendo já na sua velhice, quando estes anjos a visitaram no capítulo de número 18. Aproximadamente 30 anos se passaram desde a promessa da visita destes anjos. Segunda coisa que eu quero falar na noite de hoje: enquanto a promessa não se cumpre, vou lhe dar um conselho: celebre a presença de Deus, porque mais importante do que a promessa é o Deus da promessa. Mais importante do que você precisa é o Deus que tem o poder de te dar o que você precisa. Não é a necessidade que te leva a Deus, não, Deus vai fazer com que você esteja com Ele, e toda e qualquer necessidade será suprida pelo poder que há no nome de Jesus. Então guarde no coração, quando Abraão recebe a visita daqueles homens na sua casa, ele ainda não sabe que são mensageiros de Deus, e eu gosto de ver como Abraão acolhe, como Abraão recebe. Isto que eu vou dizer é muito importante, pois a maneira como eu recebo a presença de Deus muda totalmente o ambiente que eu estou vivendo. Eu vou repetir: a maneira que eu recebo a presença de Deus muda todo o ambiente em que eu estou vivendo. Abraão estava na hora mais quente do dia, sentado debaixo de uma árvore na frente da casa dele, da tenda dele. Desculpa. Sara estava lá dentro, na hora mais quente do dia. Mas quando ele vê aqueles 3 homens se aproximando, ele corre ao encontro deles e diz: senhores, por favor, não vai passar pela minha casa sem eu atendê-los. E eu conversando com o Marcelo e com o Paulo, e eles falaram que a cultura dos judeus, porque quando eles estavam falando, esta mensagem já estava no meu coração desde a quinta-feira para pregar, para falar sobre Abraão. E a história do povo de Israel começa com Abraão, e eles falaram: é isso, o povo de Israel sabe receber, gostam de receber, tem alegria em receber, porque o povo judeu aprendeu, por todos os lugares que eles foram, eles sofreram muito, sofreram demais, um povo que sofreu terrivelmente, todos nós sabemos. Então eles não querem que ninguém que chegue a eles sofram, e Abraão demonstra isso para nós. Estes homens chegaram até eles, ele quer oferecer água para lavar os pés, ele quer oferecer a eles um alimento, ele pede para Sara pegar a melhor farinha e fazer pão, ele pede para buscar um novilho tenro no rebanho, novinho, para preparar rapidamente um almoço, e serve coalhada, e ele transforma aquele momento de sol quente do dia numa grande festa, num grande banquete. Ele e mais 3 pessoas estão comendo. Então eu quero dizer para você: não venha à presença de Deus apenas para reclamar ou para pedir alguma coisa. Abraão não pediu nada. Abraão podia dizer: vocês são homens de Deus, e aquela promessa que Deus me fez, vocês estão me fazendo esperar há 30 anos, quando o anjo de Deus falou assim. Ele não sabia que era anjo, estavam normais. Eles disseram: olha, na primavera eu virei a você, Abraão, novamente, e sua mulher vai ter um filho. Sara escutou lá dentro, como quem diz assim: espera um instantinho, de novo esse assunto. Talvez ela podia entrar em cena e dizer assim: não fala mais não, porque há 30 anos atrás eu ouvi isso, eu estou esperando essa promessa, o que eu tenho aí é um filho com a serva, mas isso não resolve para mim. Por favor, meu irmão, não venha à casa de Deus para reclamar o que você ainda não tem. Venha para adorar, venha para cantar, venha para celebrar. Faça como Abraão, chegue disposto a oferecer o seu melhor no seu culto, porque quando você chega na casa de Deus para oferecer o seu melhor, não existe culto ruim, não existe luta, não existe dificuldade. Quando você canta, quando você adora, quando você recebe a palavra, quando você celebra a vida em Deus, você sai daqui no domingo ou na quarta-feira ou nas reuniões de sábado, você sai daqui dizendo assim: eu ainda não consegui alcançar o meu propósito e a minha vitória, mas Deus me basta, porque Deus na minha vida é capaz de fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou que eu estou pensando. Ele me sustenta de forma especial. O Davi dizia: alegrei-me quando me disseram. Deixa eu lhe dizer, é uma promessa para se cumprir, mas eu sei que a presença de Deus no coração do homem e da mulher renovado é que alegra a sua vida. Abraão estava lá sentado, estava lá do lado de fora, no calor intenso do dia, Sara lá dentro, mas ele transformou aquilo ali numa festa, num banquete, assentou-se à mesa, comeu, não reclamou, não murmurou. Não vamos querer usar Deus apenas,
Quando a fé, meus irmãos, se alegra mais com a presença de Deus do que com o cumprimento da promessa, nós somos verdadeiramente cristãos, porque o ímpio não se alegra com a presença de Deus, ele quer o cumprimento da promessa. Vou repetir: quando a fé se alegra mais com a presença de Deus do que com o cumprimento da promessa, aí sim nós estamos no caminho certo. Quem continua honrando a Deus e transformando o calor do dia num momento de festa, mesmo sem que a promessa tenha sido cumprida, este verdadeiramente ama a Deus e não as coisas que Deus dá. Assim nós devemos viver. Devemos oferecer a Deus o nosso louvor perfeito, o nosso culto perfeito. Terceiro, existe um tempo certo para o cumprimento da promessa de Deus. Deus não tarda, Deus não chega adiantado, Deus não se atrasa, Ele chega na hora certa. Você pode estar aqui achando que Deus está demorando para cumprir a promessa na sua vida. Você pode achar que está demorando para que aquilo que você sonha se torne realidade. Você pode achar que Deus se esqueceu do que Ele falou para você. Mas quando o anjo lá fora disse: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Sara nesta hora possivelmente pensou: poxa, agora não está em aberto, tem data marcada para acontecer, primavera do ano que vem. Eu quero nesta noite olhar para você e declarar em nome do Senhor Jesus: na primavera deste ano, a vitória do Senhor chegará sobre a sua vida. Olha o contraste: na hora mais quente do dia, o verão forte, mas vem uma primavera. Primavera fala de flores, primavera fala de beleza, de alegria. Hoje pela manhã um casal chegou para mim e disse: pastor, poxa, a gente está namorando um tempo e ficava esperando, e só quando é que Deus vai abençoar para a gente casar? Pastor, agora nós marcamos, então agora já tem uma primavera para chegar na vida da gente. Eu disse: que lindo, é isso, meu pastor, como Deus falou conosco hoje. E ela estava com um sorriso aqui, ó, e ele com um sorriso aqui, assim, ó, assim: pastor, nós marcamos o casamento, pastor, nós marcamos, pastor, e vai chegar. Eu falei: vai chegar rápido, se avie, varão, corre, porque chega rápido. Marcou, chega. Marque alguma coisa para o senhor. Nós marcamos 2020, né? Já está chegando 2020, ó. A última parcela está chegando. Não, marcou, chega. Meu, já passaram 25 meses. Irmãos, um dia desse nós estávamos chegando aqui. Já passaram 25 meses. Só faltam 23, 22, 21, 20, 18, 19, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pá! O que eu quero dizer para você que está me assistindo e me ouvindo: Sara riu e disse: será que eu ainda vou poder ter esse prazer? Deixa eu dizer para você: quem ri por último ri melhor. Deus riu por último. Quando Isaac nasceu, colocaram o nome do menino de Isaac. Isaac significa risada, riso. Nasceu o riso. Deus riu por último. Não ria das promessas de Deus. Se há 3 anos atrás alguém chegasse para mim e dissesse assim: daqui 3 anos você vai estar pregando numa igreja nova, um local que vocês já compraram, assim construído, com ar-condicionado central, estacionamento, lugar lindo, maravilhoso, uma fachada de igreja que chega assim que impressiona. Glória a Deus. Auditório, vai ter gente representando Israel na igreja, o embaixador de Israel vai estar lá falando com vocês. Eu dizia assim: que isso, rapaz, estou pagando aluguel aqui em frente de Rio Mar, numa dificuldade tremenda, como é que nós vamos comprar? Só que eu não fiz assim, eu sempre dizia assim: eu acredito, vai acontecer, Deus vai nos dar um local. Vocês se lembram, vai acontecer. Irmãos, eu pregava lá no Siqueira Campos e na Barão de Maranhão. Eu falei assim: um dia eu vou pregar num púlpito que vai ser maior do que essa igreja. O púlpito dessa igreja é maior do que a igreja lá da Barão de Maranhão. Lá
o púlpito da igreja. Sabe por quê? Porque há um tempo certo para as promessas de Deus se cumprir. Talvez seja ainda neste mês de fevereiro que a promessa de Deus vai se cumprir. Diz a Bíblia que Sara tentou mentir para o anjo. Se eu não ri não, sabe? Deus olha o que está aí no seu coração. Eu não quero que você saia daqui hoje achando que é impossível Deus fazer com que a promessa se cumpra na sua vida. Eu quero desafiar você a olhar para este mês de fevereiro. Eu quero desafiar você a olhar para este ano de 2019 e dizer assim: eu vou empreender, eu vou me desenvolver, eu vou crescer, eu vou lutar, eu vou conseguir esta vitória da parte de Deus. Não fique de braços cruzados. Não fique de braços cruzados. Plante a sua semente, plante de manhã e plante à tarde, porque você não sabe se a da manhã ou da tarde vai germinar. Plante uma, plante duas, plante três. Jogue o seu pão sobre as águas, depois de muito você achará. Lute, faça concurso, estude, se prepare, organize sua família, peça perdão, se reconcilie, vá até quem se afastou de você, traga de volta, busque abençoar, faça a sua parte. Certamente naquele dia, Sara e Abraão, depois daquele banquete de receber aqueles anjos de Deus em casa, de dizer assim, é na primavera, então Abraão anima, Sara que já não ovulava mais, eu acho que naquele dia ovulou, teve que ovular naquele dia, e virou uma alegria. Ela falou assim, será que eu vou ter essa alegria? Teve, Sara, teve alegria, porque o menino chegou depois de 9 meses, aleluia. Sabe o que eu quero dizer? São as promessas de Deus que nos incentivam a fazer com que germine sonhos e projetos no nosso coração. Você é moço, você é homem, você é uma moça, uma mulher, não importa o que você esteja vivendo. Sara estava enrugada, estava velhinha, estava cansada, era uma pessoa, disse, como é que essa besteira, esse negócio já acabou aqui em casa, tem muito tempo, 30 anos lá atrás ainda podia, agora pode dizer, quase 90, não vai ter jeito. Teve jeito sim, o Senhor fez o milagre acontecer. Então hoje eu quero que você saia daqui não rindo, mas saia daqui feliz, dizendo assim, Deus vai marcar o momento certo e a minha promessa vai chegar, a promessa se cumprirá, ainda que pareça impossível. Não duvide de Deus. Eu encerro esta mensagem com um texto que diz assim: mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? E disse, poderei eu realmente dar à luz agora que sou idosa? Verso 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Vamos juntos? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Mais uma vez, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Não há nada impossível para Deus. Se você crê nisso, se coloque de pé e aplauda ao Senhor com força e com alegria, pois a promessa se cumprirá.